Concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, meu nome é Christopher Drischig. Eu estou aqui para ministrar para vocês uma matéria importantíssima para quem deseja um cargo público, para quem almeja um lugar ao sol, e essa matéria é o direito constitucional. Para entender direito constitucional, você tem que entender primeiro o que é o direito, pois no primeiro contato esse conceito fica um pouco confuso. Bom, direito é um conjunto de normas. Esse conjunto de normas ele serve para quê? Serve para reger a sociedade de uma forma geral. Essas normas não necessitam exatamente de ser positivadas, isso é, escritas, né, numa lei de papel. É simplesmente um conjunto de normas que vai reger a interação de um indivíduo com o outro. Você vai encontrar direito numa célula familiar, na igreja, numa sociedade arcaica, numa tribo indígena. Todas as sociedades, toda forma de interação de um indivíduo com o outro vai ter direito ali, pois o direito é quem vai reger aquela interação, para aquela interação ser harmônica, não ter nenhum conflito. Bom, o direito constitucional, como nós já vimos, direito é um conjunto de normas. O direito constitucional é justamente um corte epistemológico, isso é, um ramo da ciência do direito. Ciência do direito, isso é, a ciência que estuda o direito, que estuda o conjunto de normas. E o direito constitucional é justamente o corte epistemológico, o ramo do direito que vai estudar o fenômeno do constitucionalismo. E esse fenômeno do constitucionalismo é o nascimento do Estado, é o nascimento da Constituição daquele Estado. Você pode ver pelo próprio nome, Constituição, constitucional, vem do verbo constituir. Constituir o quê? Constituir a nação, constituir o Estado, não é? Por meio de leis, de uma estrutura jurídica, de um aparato jurídico para constituir aquele Estado. É justamente o ato de constituir, é o nascimento daquele Estado. Pois bem, vimos que o direito constitucional é um ramo do direito público que estuda o fenômeno do constitucionalismo. E o fenômeno do constitucionalismo é justamente o fenômeno de se constituir um Estado, de se constituir uma nação. Mas o que seria um Estado? Estado pode ser conceituado com 3 elementos básicos. Esses 3 elementos são o povo, o território e a soberania. Vamos começar pela soberania. Um Estado, para ser uma nação completa, tem que ter a soberania. Ele tem que ser um Estado soberano. Isso é, ele tem que ter o poder de decisão em última instância. Mas veja bem, Estado soberano é completamente diferente de Estado membro. Não vamos confundir isso. Quando se fala em Estado soberano, trata-se de um país, de uma nação. Por exemplo, o Brasil, a República Federativa do Brasil, é um Estado soberano. A República dos Estados Unidos da América também é um Estado soberano. Mas o Estado de Minas Gerais, o Estado da Califórnia, esses não são soberanos. Esses estados têm mera autonomia administrativa e não soberania. Veja a diferença. Soberania, soberano, capacidade de decisão em última instância. Autonomia não. Autonomia é simplesmente a capacidade de legislar sobre certos assuntos, de se auto-organizar política e administrativamente. O povo é justamente o segundo elemento de classificação do Estado. É o elemento humano. Não é? O que seria uma nação sem o seu povo? Mas vamos definir isso direitinho. Não confunda povo com população. População é simplesmente um critério demográfico. Povo não. Povo é o conjunto de nacionais daquele Estado. Não interessa se mora no país ou não. Joãozinho pode estar morando na Inglaterra, mas Joãozinho é brasileiro, então ele faz parte do povo brasileiro. Agora, a população é um critério demográfico. Por exemplo, Joaquim e Manuel são portugueses, são irmãos.
mas eles moram aqui no Brasil. Isso não faz deles brasileiros, não faz deles parte do povo brasileiro, e sim apenas parte da população. E o terceiro elemento seria o território. O território é justamente o espaço físico onde o Estado vai exercer sua soberania. Veja, vamos encaixar bem as coisas. Perceba que para você constituir um Estado, para você reconhecer um Estado, tem que ter esses três elementos. O que seria um país sem o seu povo? Imagina o país sem um conjunto de nacionais. E um país sem território? Uma nação sem um território? Onde é que o seu povo vai habitar? Onde ele vai exercer sua soberania? E se não obtiver a soberania, se não existir a soberania naquela nação, ela deixa de ser uma nação e passa a ser simplesmente um Estado-membro ou algum agregado de uma outra nação que seja soberana. Existem hoje, pela parte majoritária da doutrina, 4 maneiras diferentes, distintas, de se classificar um Estado. Essas formas são a forma de governo, o sistema de governo, o regime político e a forma do Estado. Vamos começar com a forma de governo. A forma de governo se classifica em 2 formas. São elas a república e a monarquia. A palavra república é uma junção de 2 palavras. Uma é res e a outra pública. Res significa coisa, pública significa do povo. Não é? Juntando as duas, res pública, coisa do povo. Uma coisa pública. A república tem 3 características. E essas características são a eletividade, a temporariedade e a responsabilidade. Eletividade significa dizer que os cargos serão todos eleitos. Não tem a hereditariedade que vamos ver na monarquia mais à frente. Os cargos são eleitos, você vai passar por uma votação periódica. A temporariedade dos cargos significa dizer que os cargos são temporários. De tempos em tempos, com a votação, você vai estar trocando os governantes. Trocando aquela pessoa que vai representar o povo. E a responsabilidade significa dizer que o governante daquele Estado tem sim responsabilidade pelos seus atos perante a sociedade. Ele vai ter que prestar contas. Já a monarquia não. Que a monarquia é exatamente o contrário da república. A monarquia vai ter cargos vitalícios. Vitaliciedade do governante. Ele nasce, cresce e morre naquele cargo. Ele não vai sair, a não ser que seja deposto por uma violenta e sangrenta ação popular ou de uma outra nação que invada, mas ele, via de regra, é vitalício. A hereditariedade, isso é, vai passando de pai para filho e assim sucessivamente. E a irresponsabilidade, ele não responde pelos seus atos e não tem o dever de prestar contas para com a sociedade. Nós temos aí 2 exemplos perfeitos hoje de estados. O primeiro, uma república, que é o Brasil, e a outra é a Inglaterra, que é uma monarquia. Vamos falar agora sobre o sistema de governo. O sistema de governo se ramifica em 2 classificações, o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo tem a figura do presidente, que é o chefe de governo e chefe de Estado. Perceba que no presidencialismo você tem a figura de uma pessoa, de um governante, para exercer 2 funções. A de chefe de governo e a de chefe de Estado. É uma responsabilidade muito grande. É um acúmulo de forças. Ele vai exercer tanto a gestão do Estado no chefe de governo, como vai exercer também a parte diplomática, a parte de relações exteriores, que é justamente a atribuição de chefe de Estado. O parlamentarismo se ramifica em 2 tipos de parlamentarismo. Nós temos o parlamentarismo republicano e nós temos o parlamentarismo monárquico. O parlamentarismo republicano tem a figura do chefe de Estado, que pode ser um presidente, né?
E temos a figura do chefe de governo, que vai ser ou um primeiro-ministro ou um outro presidente. Perceba que no parlamentarismo você tem a figura de dois governantes. E isso se repete tanto no parlamentarismo republicano como no parlamentarismo monárquico. A diferença é que no parlamentarismo monárquico a função de chefe de Estado será exercida pelo monarca e a de chefe de governo pelo primeiro-ministro. Brasil é um presidencialismo e a Inglaterra é um parlamentarismo monárquico.